Hoje eu vou mostrar para você onde colocar a lógica de validação de dados de entrada na Clean Architecture. E aí galera, beleza? Antes de começar, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui sobre o propósito desse canal, tá? Porque é o seguinte, pessoal, a ideia desse canal não é aqui ficar, para usar uma palavra boa, né? Não é ficar estipulando regras, né? Só recomendando regras para vocês utilizarem e ficar aqui metendo pau em quem não utiliza essas regras. Não é mesmo a minha ideia ficar estipulando regras para vocês seguirem. A minha ideia é o que, pessoal? É estudar, né, as diferentes práticas de desenvolvimento de software e testá-las na prática para realmente ver quais são as melhores e quais de fato te ajudam a diminuir o custo do desenvolvimento e aumentar a qualidade do sistema de software que você produz. E o meu objetivo é realmente estudar essas técnicas na sua profundidade. Então vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho falado bastante sobre TDD, que é uma coisa que eu acredito que ajuda a melhorar a qualidade do seu código. Mas de fato é bom que nós saibamos que existem desenvolvedores por aí que não gostam de usar o TDD, que até discutem que o TDD é ruim para o projeto do sistema. Um desses caras é o DHH, não sei se você conhece, é o cara que desenvolveu o Ruby on Rails. Lá por 2014 houve uma argumentação, uma discussão entre ele e o Robert Martin. O Robert Martin defendendo o TDD e o DHH argumentando que o TDD realmente não é uma prática muito boa para o seu projeto. Então eu estou estudando esses argumentos do DHH e outras pessoas, né? Por exemplo, o Jim Coplin, que foi lá mencionado pelo Rodrigo Branas na nossa live, para verificar esses argumentos e ver os contra-argumentos do Robert Martin. Eu realmente tenho a mente aberta e meu propósito é descobrir se a coisa é boa ou não e em que contextos ela é boa, em que contextos ela não é boa. E no final, né, pessoal, tem também a questão de gosto pessoal. Tem gente que gosta de usar certas práticas, tem gente que não gosta. Obviamente que vai ficar um viés aqui no canal para as práticas que eu gosto mais e acredito que são boas. Mas essa discussão toda com o DHH é bem interessante. Por outro lado, eu acho que o DHH é um cara que não segue muito bem o Single Responsibility Principle. O cara é empreendedor, desenvolvedor, piloto lá nas corridas da Le Mans. É só uma brincadeira, né, pessoal? É que realmente o cara é uma sumidade, né? E tem essas várias responsabilidades aí. Mas esse é um assunto para outros vídeos. Eu vou analisar bem os argumentos aí do DHH e outras pessoas e vou trazer aqui a minha análise, né, desses argumentos e dos contra-argumentos do próprio Robert Martin. E também queria revelar aqui para vocês que eu estou lendo um livro de TDD, que é o Growing Object-Oriented Systems Guided by Tests. Então, é um livro bem aprofundado, né, sobre o uso de TDD para desenvolver sistemas grandes. Eu falei para vocês que eu ia pegar um livro de TDD, mas acabei pegando esse primeiro, né, porque eu realmente tenho esse desejo, né, de descobrir e de aprender melhor o TDD e realmente ver quais são os benefícios e as desvantagens de se utilizar essa prática. Eu vou trazer para vocês no canal mais para frente. Mas hoje o nosso papo aqui é sobre Clean Architecture. E obviamente, né, pessoal, mais uma vez, você precisa usar Clean Architecture? Eu não estou aqui para dizer que você precisa usar Clean Architecture. Se você me perguntar se é uma boa maneira de estruturar o seu sistema, eu vou dizer que sim. Me parece uma maneira excelente de ter um sistema bem desacoplado. É óbvio, né? Provavelmente você não vai usar Clean Architecture para todo tipo de sistema que você desenvolver. Que aquele sistema que eu mostrei lá na live, do Rodrigo Branas, que é o sistema lá da landing page do The Wise Dev, aquilo lá, pessoal, realmente não precisaria estar aderente a Clean Architecture. É só uma landing page simples, né? Eu poderia colocar as coisas mais acopladas lá, poderia usar o MailChimp em vez de usar NodeMailer, para deixar a coisa bem mais simples, mas é um exercício que eu quis fazer mesmo. Antes de colocar a mão lá na plataforma The Wise Dev, utilizar Clean Architecture, TDD, etc., eu estou fazendo exercícios menores para realmente ver como a coisa funciona para aplicar num sistema maior. E vou trazendo essa experiência aqui para vocês. Mas o assunto que eu queria tratar hoje sobre a Clean Architecture é sobre a questão de validação de dados de entrada. Então, por exemplo, você tem lá uma classe de domínio, como é o caso lá da landing page do The Wise Dev, você tem uma classe de domínio que é o usuário. E o usuário tem um e-mail e um nome. É óbvio que esses dados, né, pessoal, eles têm que ser validados antes de você poder criar esse usuário e, por exemplo, salvar na base ou mandar um e-mail para o sujeito que se inscreveu lá na mailing list. E onde vai essa validação dos dados, né? Por exemplo, se o e-mail está correto, se o nome está correto, se não está muito grande, se não está muito pequeno. Onde deveria ir essa validação? Eu fui dar uma investigada e achei o próprio Robert Martin discutindo lá, num grupo de discussões,
sobre onde essa lógica deve ir. Então essa aqui é a discussão, eu pus aqui também o nosso pôster da Clean Architecture para ir discutindo, né, olhando o diagraminha da Clean Architecture. Então basicamente, né, o que o Uncle Bob está falando aqui? Ó? Entidades podem ter funções de validação, ou seja, pode haver função de validação de dados de entrada na própria camada de entidades. Aí ele fala, mas essas não deveriam ser específicas de aplicação. Ou seja, né, aqui está errado, tá? Depois ele fala que deveria ser they should not be application specific. Ou seja, as validações que temos aqui na camada de entidades não podem ser de casos específicos, mas mais genéricas, né? São validações que verificam invariantes. Aí ele dá um exemplo que fica bem fácil de entender o que ele quer dizer, né? Então, imagina um sistema de pagamento no qual empregados abaixo dos 18 anos devem ser pagos por hora. De 18 para cima podem ser salariados ou comissionados. Então, os acima de 18 eles podem ser de dois tipos, tá? E os abaixo de 18 têm que ser pagos por hora. Isso é uma regra de negócio. Então, o interactor, quer dizer, um caso de uso que adiciona novos empregados, ele aceita uma estrutura de dados de request que tem especificado o tipo do empregado, né? Se ele vai ser pago por hora, assalariado ou comissionado. E também vem lá a idade do sujeito. Então, nesse caso, quem é responsável por validar essa lógica, né? Então, vem lá o tipo do empregado e a idade, certo? A gente viu lá que abaixo de 18 o sujeito tem que ganhar por hora. Não pode ser assalariado e nem comissionado. Quem vai verificar essa lógica? Aí o Uncle Bob responde. Antes de responder, ele fala uma coisa que é muito relevante para a gente, tá, pessoal? Eu acho bom a gente pensar nisso, né? Então, antes que eu responda isso, vamos tirar uma coisa logo do caminho. O que acontece na interface é irrelevante. Você pode ter algum JavaScript que previne idades de abaixo de 18 de selecionar algo que não seja pagamento por hora, empregado que é pago por hora, certo? Porque isso aí fere a regra de negócio. Mas isso está fora da discussão. A validação ainda deve ser feita do lado do interactor, né? Quer dizer, na camada de caso de uso. Então, o que ele está falando, o que acontece aqui, ó, certo? Na camada de tecnologia, aqui no caso do dispositivo de interface, ou seja, por exemplo, numa página web, isso não importa, você pode até fazer esse tipo de validação lá no JavaScript. Mas o que ele está falando é que isso também deve ser feito numa camada mais interna, porque não é permitido que essa camada dependa de qualquer forma de uma camada externa, certo? Seguindo a regra de dependência. E aí a pergunta que fica, né? Se essa validação deve ser feita internamente também, onde que ela deve ser feita? Na própria entidade, ou seja, na camada de entidades ou camada de domínio, ou por um sub-interactor, né, que vai estar dentro da camada aqui de casos de uso, que vai ser chamado, né, pelo caso de uso adicionar empregado ou o caso de uso alterar empregado. E aí ele responde claramente, né, isso depende inteiramente da volatilidade dessa política. Quer dizer, se essa política vai mudar ou não. Se é uma política que é ferrenha, ou seja, uma política que não vai mudar e tem que ser mantida por qualquer aplicação que use a entidade empregado, então, por todos os meios, coloca essa validação na própria entidade. Se é uma regra de negócio que não vai mudar de acordo com a aplicação, você pode colocar e deve colocar na própria entidade. Se, entretanto, essa política é sujeita à mudança, de forma que diferentes aplicações podem utilizar diferentes políticas, então esse tipo de validação deve ser feito nos próprios interactors, ou seja, nos casos de uso. Os interactors são, por sua própria natureza, mais voláteis que as entidades, certo? Porque cuidam de regras de negócio da aplicação. Os dois tipos de objeto mudam em diferentes frequências e por diferentes razões. A validação deve ir no objeto que tem uma frequência de alteração mais similar. Então, se a restrição de idade e classe é volátil e pode mudar baseado no tempo, na região, no estilo de gerência ou outro tipo de coisa mais volátil, então eu colocaria essa validação na camada de casos de uso, ou seja, nos interactors. Se, entretanto, a restrição de idade e classe é fundamental à entidade empregado e não vai mudar, a não ser que haja uma mudança fundamental, fundacional àquela entidade, então é melhor colocar a validação na própria entidade, ou seja, na camada de domínio. Isso é só o Single Responsibility Principle ou o Common Closure
principle, novamente. Coloque junto as coisas que mudam pelas mesmas razões e separe coisas que mudam por razões diferentes. Então acho que ficou claro, né, pessoal? Se a validação daquele dado de entrada, né, é relacionado com uma política de domínio, de regra de negócio de domínio, então aquela validação tem que ficar na camada de domínio. Se é uma restrição mais volátil, ou seja, que vai mudar de aplicação para aplicação, então você vai colocar essa validação na camada de caso de uso. Então, pensando no meu caso lá no mailing list, o e-mail é parte então do usuário. E aí, a validação do e-mail deve ser feita na camada de domínio, na camada de interadores, né, ou de casos de uso, ou numa camada mais externa. Eu meditei sobre esse problema e acredito que a validação de e-mail deve ser feita na própria camada de entidades, porque é uma coisa fundamental do usuário, certo? Você não quer um usuário com um e-mail inválido. Isso não faz sentido na própria regra de negócio do domínio. Tá? A mesma coisa que CPF. Se você tem lá um cliente com um determinado CPF, essa validação de CPF, de acordo com a explicação do Uncle Bob, e se você está utilizando a Clean Architecture, deve ser colocada na própria camada de domínio. Então que fique claro aqui, né, pessoal? Obviamente, você tem que fazer essa validação onde? Onde você quiser. Né? Mas eu quero entender como que isso fica quando você utiliza a Clean Architecture de forma mais aderente possível. É óbvio que isso aqui vai depender do desenvolvedor, do tipo de negócio, e se você quer ou não ficar aderente à Clean Architecture. Antes de poder decidir se eu vou utilizar essas coisas, em qual camada eu vou utilizar, eu quero saber como que é utilizada da melhor forma, sendo mais aderente à Clean Architecture. E como o exercício lá da mailing list é realmente esse, é ficar mais aderente à Clean Architecture, eu vou refatorar o meu código, que eu nem mostrei para vocês ainda, né? Mas a validação de e-mail está sendo feita no próprio controlador. E de acordo com essa explicação do Uncle Bob, essa validação deve ser feita na camada de domínio. Então, antes de mostrar para vocês o código com mais detalhes lá da mailing list, que note-se de passagem, né? É só um exercício, obviamente você não precisaria usar a Clean Architecture para uma coisa tão simples, mas que eu quero fazer esse exercício da forma mais rigorosa possível, eu vou fazer essa refatoração para mostrar para vocês todo o sisteminha. Ficou claro então, pessoal? Então, se você quer usar a Clean Architecture, pensa nisso, né? Quando você for fazer validação de dados de entrada, pensa se essa validação é uma regra de negócio do domínio ou da aplicação. Se for do domínio, coloca lá na camada de entidades. Se for de aplicação, coloca na camada de casos de uso. Realmente, se você pensar bem, esse tipo de validação não cabe em outras camadas mais externas. Porque essas camadas mais internas, elas têm que estar preocupadas com tecnologias, né? O controlador ele simplesmente recebe os dados e manda esses dados para o interador. É óbvio, você pode fazer algum tipo de validação, por exemplo, se esse dado não vem vazio, se esse dado não vem nulo. Tudo bem, esse tipo de validação acho que até vale a pena você fazer. E também você pode fazer uma validação na interface, uma pré-validação. Por exemplo, se o e-mail lá segue pelo menos o mínimo de regras de e-mail, tem uma arroba e assim por diante, né? Mas esse tipo de validação, com essa explicação do Uncle Bob, ao meu ver, tem que ficar nas camadas mais internas. Beleza, pessoal? Então, logo mais eu vou fazer essa refatoração no código da mailing list, do TheWiseDev. Aliás, se você não entrou lá no TheWiseDev, entre thewisedev.com.br e se inscreva na nossa mailing list. E depois eu vou mostrar então o código aqui para vocês depois dessa refatoração. E vou também abrir o código e colocar no GitHub logo mais. Então é isso, galera. Fiquem ligados. Logo mais vou mostrar essa refatoração para vocês. Vale a pena ficar esperto onde vai essa lógica de validação de entrada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.